Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Isabel Costa e começamos agora o programa especial do Palco Vida e Arte, Letras e Livros, projeto focado na produção literária cearense e que busca incentivar artistas locais, contribuindo para a concepção de histórias que abordem o Estado. Como novidade, na 5ª edição do projeto, temos a realização do primeiro Prêmio Literário Demócrito Rocha. O certame recebeu dezenas de inscrições em 3 categorias: prosa de ficção, poesia e ensaio social. Os livros vencedores foram anunciados em cerimônia realizada no dia 12 de novembro. Esse é um projeto realizado pela Fundação Demócrito Rocha, a FDR, e pelas Edições Demócrito Rocha, com apoio cultural da Enel e apoio institucional da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Além dos programas de televisão que realizamos agora, o Palco Vida e Arte, Letras e Livros ainda contempla uma série de lives, um caderno especial, matérias para o ambiente virtual e outras ações de criação literária. Para dialogar sobre livro, leitura e mercado editorial, vou receber os curadores e os autores contemplados no primeiro Prêmio Literário Demócrito Rocha. Na categoria Poesia, que teve avaliação realizada pelos escritores Dércio Brauna e Maílson Furtado, o livro vencedor é Romanceiro Juazeirense em Dupla Jornada, obra do escritor Cícero Emerson do Nascimento Cardoso. Seja bem-vindo, Cícero, e parabéns pela premiação. Quem também participa do programa é o curador da categoria, poeta Dércio Brauna, que nos acompanha de maneira remota. Seja bem-vindo também, uma alegria ter as presenças de vocês para conversar sobre literatura. Gostaria de começar apresentando brevemente Cícero Emerson do Nascimento Cardoso. Nasceu em Juazeiro do Norte, é doutor, mestre e especialista, graduado em letras e atua como professor de língua portuguesa na rede pública de ensino do estado do Ceará. Publicou, entre outras obras, os livros Breve Estudo sobre Corações Endurecidos, A Beata Luísa Vai à Guerra, A Artesã do Chapéu ou Pequena Biografia de Dona Maria Raquel, Romanceiro do Norte Juazeiro, A Revolta de Antonina, O Casarão Sem Janelas e A Punição do Padre Belo. Participou de antologias nacionais e internacionais e da organização de livros ensaísticos nas áreas de literatura, linguística e educação. Organizou também esse ano o livro Juazeiro tem Artistas, Juazeiro tem Poesia, Manifesto Poético, e em 2018 participou da antologia do Prêmio Ideal Clube de Poesia. No mesmo ano também participou de outros prêmios, Prêmio Sesc de Contos, quando recebeu uma premiação pelo texto O Martino de Eulália. E você também mantém um blog, não é isso, Cícero? São muitas atividades. Exato. O nosso curador, Dércio Brauna, nasceu em Limoeiro do Norte, interior do estado, é bancário, historiador e escritor, doutor em História Social pela Universidade Federal do Ceará, com estudos sobre relações entre história e literatura. É autor de 8 obras poéticas individuais, entre as quais Esta Solidão Aberta, que trago no punho, que foi semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura em 2020. Publicou também 2 volumes de contos e ainda estudos historiográficos e literários, além de livros coletivos como autor e organizador. Suas obras mais recentes são Eu Talvez Desejasse Matar Poetas e Tentações de Sapateiro. Dércio, um processo de curadoria para uma pessoa que tem um currículo tão intenso quanto o seu, tão repleto de atividades, é algo muito importante e de muita responsabilidade. Eu gostaria muito de entender quais foram os aspectos que você levou em conta quando analisou os livros inscritos no Prêmio Literário Demócrito Rocha, até chegar ao livro vencedor, que é o livro do escritor Emerson Cardoso. Bom, realmente é um desafio, né, como você colocou, porque o trabalho de curadoria, né, requer, pensando exclusivamente no Prêmio Demócrito Rocha, que tem a característica, né, que tem um fio norteador, um eixo, e essa avaliação dos trabalhos requereu, né, acho que de mim, do Maílson,
tanto essa avaliação dos textos em si, mas também, né, do quanto esses textos se enquadravam no eixo do prêmio, e um desafio de pensar, já que o eixo norteador, né, a cultura popular, que essa ideia, né, do que é popular, muitas vezes é visto com um certo olhar conservador, mas que esse lugar do popular é um lugar de criação, é uma cultura viva. Então, fazer a curadoria, pensar como lidar com esses textos, como fazer a avaliação estética deles, né, requereu esse olhar atento a essa vivacidade, essa pluralidade que esses textos, né, têm, digamos, essa vinculação ao popular que eles carregam. Então, esse foi o grande desafio, né, aliar essa questão da forma, né, como cada texto proposto trazia, com esse eixo, com esse universo da cultura popular. Décio, e sobre o diálogo com o interior do Estado? Tanto você quanto o outro curador, Maílson, são pessoas que têm uma atuação muito profunda nas suas cidades de origem, e o vencedor, que está aqui com a gente, participando do programa, ele traz o Cariri, que é uma região cearense riquíssima. Eu queria saber como foi para você o encontro com esse interior do Estado a partir dessas obras e também o teu diálogo com o Maílson. Eu acho que isso é bem importante de ser colocado, né? Eu acho que a cena literária, especificamente de poesia no Ceará, acho que atualmente ela é muito vibrante, né? Acho que é uma marca muito forte de caminhos poéticos muito distintos. Então, acho que isso no prêmio, por exemplo, ficou bem evidente, né? Acho que não só os 3 vencedores, mas todos os inscritos, a gente consegue ter essa pluralidade que marca o fazer poético no Ceará hoje. E uma pluralidade que é temática, que é estética, e que também tem a ver com esse espalhar-se, né, do fazer poético pelo Ceará inteiro, né? Então, realmente, você traz, né, o Emerson com o livro vencedor, e traz o Cariri, traz Juazeiro, né? E a gente que trabalha com esse fazer poético no interior, é claro que há dificuldades, né? Isso é comum, acho que não só aqui na capital, em Fortaleza, mas para a gente que é do interior, às vezes isso acaba se tornando até um pouco mais profundo, essas dificuldades de circulação, de veiculação do trabalho, mas acho que isso, de nenhuma forma, e acho que a produção está mostrando isso, consegue barrar, consegue dificultar esse trabalho. Então, é interessante porque o trabalho que a gente vai fazendo pelo interior, né, não obstante essas dificuldades, ele traz uma marca interessante, quer dizer, esse lugar. E aí eu acho que o diálogo com o Maílson, né, que não só de conversas, mas acho que desde o início do trabalho dele com a cidade, e a gente sempre conversou muito e se leu mutuamente e discutia uma série de ideias. De que muitas vezes há também esse olhar de que o interior pudesse não ser um lugar de criação, né? Muitas vezes é um lugar passivo e apenas de consumo, mas não. O interior tem essa vivacidade, é um lugar de produção de poesias, de narrativas, de criações estéticas, e eu acho que isso é interessante. Eu acho que talvez como o Prêmio Demócrito possa colocar, e eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais, é a circulação desses espaços, né, do Cariri, lá do norte, em Vajota, Sobral, enfim, o Vale do Jaguaribe. Acho que a gente precisa buscar essa circulação, fazer com que esses interiores conversem mais, se comuniquem mais. Emerson, parabenizá-lo mais uma vez por ter recebido esse prêmio, um prêmio tão importante, tão almejado.
Você percebeu agora pela resposta do Décio o quanto esse processo de curadoria foi difícil. Foram muitas inscrições, muitas pessoas boas concorrendo, pessoas ótimas, escritores com obras extremamente plurais, mas o livro vencedor é o seu. Eu queria começar pedindo para você apresentar um pouco do que é esse livro e falar também sobre a emoção e toda a expectativa que existe ao ser contemplado com uma premiação desse porte. Olha, primeiramente eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui para conversar um pouco sobre literatura que eu costumo dizer a minha vida, algo sem o qual eu não conseguiria de fato viver. E tem sido uma experiência muito rica, uma experiência de, sei lá, ver um trabalho, chegar ao patamar de receber um prêmio, isso é muito significativo. E trazer a minha cidade para cá. Juazeiro do Norte é um espaço que eu amo muito. E eu não teria como não ficar feliz, comovido com todo esse momento, né? Ontem, o dia da premiação foi lindo. Eu estou muito grato, sabe? Grato por isso. E veja, esse livro, ele consiste em duas pequenas partes de um livro maior. Na verdade, eu escrevo desde 2012, por ali, o livro Romanceiro do Norte e Juazeiro. É um livro que tem 3 partes e que foi escrito a pedido de uma pessoa muito ilustre, que foi a Ariano Suassuna. Em 2009, ele esteve em Juazeiro do Norte e nós tivemos um encontro, né? E aí ele perguntava, são aquelas coisas felizes da vida, né? Esses encontros. E aí ele perguntava, me diga uma coisa, você sabe me dizer se Juazeiro do Norte tem algum romanceiro? Ele pesquisava na época romanceiro ibérico, aquela coisa toda, e a influência do romanceiro ibérico na produção de alguns artistas. Aí eu disse, olha, Juazeiro tem uma tradição de produção de literatura de cordel, e eu não acho estranho a possibilidade da existência de um romanceiro. Da existência de um romanceiro. Só que eu saiba, eu não conheço nenhum. Aí ele disse, pois então você não disse que é metido a escritor? Pois então transforme essa ideia do romanceiro, né? Faça alguma coisa em torno da sua cidade. E eu fiquei com isso na cabeça. Quando foi... pedido de uma encomenda de Ariano Suassuna. Aí quando foi em 2011, ele voltou a Juazeiro para fazer uma fala, eu acho que foi no 21º prêmio, o Cine Ceará. E aí ele esteve lá fazendo uma discussão, inclusive, sobre o romanceiro cigano de Federico Garcia Lorca, né? E aí eu fui. Quando eu me encontrei com ele, para cumprimentá-lo e tudo, aí ele disse, eu lembro de você não era o que ia fazer o romanceiro? Pronto, isso ficou na minha cabeça. Então, o que foi que eu fiz? Eu escrevi em 3 partes, né, essa história de Juazeiro, através de um trabalho de poesia, de pesquisa muito intenso, de história e tudo mais. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei 2 romanceiros dentro do romanceiro maior, um que fala sobre o romanceiro do Horto, né, na verdade, que é um espaço sagrado da cidade, que eu amo muito esse espaço, e o outro é um romanceiro do Reisado. As festas folclóricas, né, esses espaços todos. Lá em Juazeiro nós temos muita produção nesse sentido. Lapinha, Reisado, principalmente o Reisado. E aí eu decidi fazer o segundo texto, né, em torno disso. O livro Romanceiros, ele termina por ser um livro que traz 2 experiências poéticas nesse aspecto. Você é professor, Emerson. Exato. Eu vou pedir de forma bem pedagógica, para quem não entende o conceito de romanceiro, como que nós podemos definir? O que diferencia um romanceiro de outros tipos de texto? O romanceiro é um gênero poemático que vem, né, daquela tradição ibérica e que chegou aqui no Brasil. Aqui no Nordeste, sobretudo, existe uma grande incidência, né, desse tipo de produção. É um gênero poemático que apresenta um teor narrativo. E alguns artistas trabalham muito com a ideia da rima, da métrica, rimas toantes ou soantes, mas no caso do meu trabalho eu uso as 2 formas, né? Toantes e soantes, que são aquelas rimas mais específicas, mais fechadas, e em alguns casos no meu livro eu trabalho menos, né? Em um poema ou outro. Mas o romance é isso, o romance é uma forma poemática
que é de uma tradição ibérica que nos chegou a partir dessa ideia de uma narração, né? Tem uma narrativa ali, existem personagens e geralmente um desfecho que nos faz ter contato com algum componente ali de reflexão, alguma coisa nesse sentido. Essa seria uma definição não tão ampla, mais apropriada. Mais apropriada, tal. Eu poderia até dissertar um pouco mais, mas em outro momento a gente poderia até conversar. É um livro, nós podemos colocar, que começou a nascer em 2009, a partir de uma encomenda, de um pedido do nosso grande Ariano Suassuna, o nosso mestre do Nordeste da cultura popular. Nós estamos em 2024, então são praticamente 15 anos de processo, de mergulho nessa obra. E agora você foi contemplado com esse prêmio, que é um prêmio extremamente concorrido. Quais são as possibilidades de publicação para o autor independente aqui no Ceará? E você veria outros caminhos para publicar esse texto se não fosse a existência do prêmio? Ou seria um processo mais dificultoso? Olha, eu penso o seguinte, esse prêmio, ele abre portas, não é? Ele possibilita que a obra seja conhecida, que os autores sejam conhecidos, e foi uma experiência muito rica nesse aspecto. Porque, se nós analisarmos bem, a produção literária existe intensamente no nosso Ceará querido, né, e tal. Mas a publicação é um desafio, é muito desafiador. Um exemplo, eu publiquei uma parte do Romanceiro em 2014, não gostei, inclusive, acho que não ficou tão legal, e de lá para cá eu escrevo e reescrevo, estou louco para tentar publicar, mas ainda tenho algumas dificuldades. Com relação ao prêmio, agora sim é como se ele legitimasse aquela... Eu tinha ainda uma certa insegurança se o texto seria, de fato, bem produzido, bem arquitetado, e agora esse prêmio ele diz, ó, eu estou legitimando o seu trabalho. Não é porque 2 textos apenas receberam um prêmio, que vai ser, esses 2 textos vão ser colocados no livro. Eu fico pensando que, e o Romanceiro na totalidade? Talvez ele tenha alguma coisa a dizer com algum apuro, com algum cuidado. E esse é o meu grande desafio, tentar publicar o quanto antes. E alçar outros voos a partir desses textos. Uma das questões sobre ser escritor é um desejo nosso de ser lidos, mais do que ser vendidos ou estar nas grandes prateleiras, nos grandes eventos. É um desejo de chegar até os nossos leitores. Eu queria ouvir um pouquinho do Décio, né? O Décio, que foi a pessoa que fez primeiro essa avaliação do teu texto. Décio, o que você encontra do Ceará dentro desse livro? E qual foi a tua percepção como esse leitor beta, esse leitor iniciante? Nós estamos aqui hoje promovendo esse encontro, né, entre vocês, um encontro virtual nesse programa, um encontro que vai ser transmitido para muitas pessoas. Acredito que o Emerson tenha muita curiosidade sobre a tua visão desse livro. É muito interessante, né, ouvir o Emerson, né, ouvir toda essa história, essa longa história, né, da nascença desse livro, né, a partir do pedido do Ariano, enfim. Algo que, obviamente, quando se está lendo o texto, né, você não tem ideia todo esse caminho, de todo esse percurso. Realmente é fascinante ouvi-lo, né. O que eu encontro, né, no texto do Emerson, no Romanceiro, isso acho que agora ficou muito evidente a partir do que estava ouvindo na fala dele, realmente é um trabalho de pesquisa, né? Eu acho que o gênero, né, a ideia do romanceiro, esse trabalho que realmente, né, ele passeia por um universo de enfim, de saberes mesmo, né? Porque é preciso, né, realmente um trabalho de pesquisa histórica, há ali um trabalho, né, de conhecimento do lugar, né, do Juazeiro dele, né, mas do diálogo desse Juazeiro com todo o imaginário, né, porque a cidade, a geografia, né, ela tem, né, aquela sua história factual que é documentada, mas acho que Juazeiro mais ainda, né, tem todo esse imaginário que cria essa cidade, né, essa cidade que é a vivência da experiência
de tantas pessoas, não só dali, né, do Cariri, mas, enfim, acho que todo o Nordeste, todo o Brasil que visita, né, e que passeia, que vai criando né, esse Juazeiro, que é um grande imaginário, né, a partir daquele lugar. E eu acho que o livro do Emerson, a leitura que a gente faz do texto, você vai encontrando todo esse diálogo entre esses vários juazeiros, né? A geografia, a história, né? Uma certa sociologia do lugar, mas todo esse imaginário. E aí, como você coloca isso esteticamente, né? Num texto poético, né? Que vai justamente em direção ao leitor, de trazer todas essas confluências num texto único, né? Me parece que ele foi muito feliz, né? Que o texto traga isso, né? Traga essa confluência de toda essa pesquisa, porque eu imagino que realmente o trabalho de pesquisa dele tenha sido, e aí até pelo tempo, como ele colocou, né? É um longo tempo, tenha sido bastante intenso, e aí lapidar tudo isso, né? E fazer com que isso, poeticamente, ganhe uma estética num texto único, acho que é realmente algo desafiador e que isso chama muita atenção no texto do romanceiro. Décio, além de fazer esse processo de curadoria e das tuas outras funções de vida, você é poeta. Eu queria que você falasse também um pouco sobre a tua obra e especialmente sobre esse momento de se descobrir poeta. Quando é que você se colocou para o mundo dizendo, não, eu sou uma pessoa que escreve esse gênero determinado, eu sou um poeta. E é muito difícil ser poeta aqui no Ceará, é muito difícil ser poeta no Brasil atual. A poesia, em geral, é o gênero que muitos começam a escrever. Acho que eu não fui muito diferente de muitos jovens que buscam na poesia uma forma de expressão, uma forma de enfim, conversar com o mundo que muitas vezes você não entende, o que você acha que não entende. Eu fui um leitor tardio, né? Eu venho de uma família da zona rural, né, de Limoeiro, em que o livro não é uma presença, né? Enfim, em casa não havia livros. Então, o meu contato com o livro é muito tardio, né? E a vontade de escrever, ela veio a partir do meu contato com a música. Eu acho que a adolescência traz muito isso. E, enfim, as minhas referências, o Renato Russo, depois ao Seixas, eu queria ser Renato Russo, né? Queria dizer aquilo que ele dizia nas canções, né? Então eu começo a escrever um pouco com essa vontade de querer dizer essas coisas, fazer com que aquilo que me inquietava saísse de mim e fosse para o mundo, né? Mas enfim, isso até você entender ou considerar que isso é um trabalho poético, é um livro, né, de poesia, leva o seu tempo, né? E aí isso passou pelo olhar do outro, né? No meu caso foi o poeta de Limoeiro do Norte, Magela Colares, que era um poeta, né, já enfim, com um trabalho consolidado, e que depois de um tempo eu tive, né, a ousadia, a audácia de mostrar esse trabalho para ele. E aí, né, ele disse, bom, aqui você está caminhando, né, aqui é um começo, você precisa ler mais, você precisa, né, buscar o seu caminho, burilar mais esse texto, enfim, mas esse olhar foi, assim, imprescindível. E também acho que como o Emerson, a leitura do outro, o olhar, né, de dizer, porque, né, lidar com as nossas inseguranças. No meu caso também, meu primeiro livro publicado, ele foi selecionado no edital da Secretaria de Cultura do Estado, que foi o edital de incentivo às artes, e aí foi quando eu fiz a publicação desse primeiro livro em 2005, né, que se chamou A Selvagem Língua do Coração das Coisas. E passa um pouco por isso que você perguntou, das dificuldades, né? Realmente, editar um livro não é fácil, há os custos, há todo, né, o caminho a se percorrer. O gênero poesia nem sempre é tão trabalhado pelas editoras, né? Muitas editoras não publicam poesia, infelizmente, e a gente tem que, muitas vezes, através da autopublicação, ou, né, publicação independente, ou através de caminhos como esses, né, editais, concursos que permitem que a gente comece esse caminho
de publicar poesia. Décio, depois de ser finalista do Prêmio Oceanos, você sentiu algum tipo de modificação ou de guinada na tua carreira? Talvez um processo parecido com o que vai acontecer agora com os vencedores do Prêmio Literário Demócrito Rocha? Você acha que existiu uma notoriedade maior ou uma vitrine maior a partir do momento em que você se consolidou como um finalista de um prêmio que é muito importante para o mercado editorial? Certamente. Acho que quando você está dentro de um prêmio como Oceanos, enfim, que anualmente são milhares de livros escritos, né? E quando você, né, passa numa peneira, né, a partir do olhar, né, de determinados leitores, aquele sim, né, traz uma legitimidade, traz uma curiosidade de outros autores que, né, muitas vezes não conhecia o seu trabalho, não tinha ideia, né, de quem é aquele autor, né, o que esse livro quer dizer, que proposta estética ele traz. Então, acho que coloca, né, junto àqueles que leem poesia, uma certa curiosidade em saber, em querer conhecer, né, e sim, realmente traz essa espécie né, de certificação de que o teu trabalho tem, né, um mínimo de qualidade para estar ali, né, ter sido selecionado entre tantos livros. Eu acho que isso, né, após uma premiação, faz com que o teu trabalho, acho que no primeiro momento, acho que tem essa curiosidade de quem não conhece, né, e talvez de quem conheça, acho que há também muitas vezes um outro olhar, né, um olhar, vai ler mais apuradamente o teu texto, vai talvez estar mais atento à tua proposta estética, né? Porque a poesia é isso, né? São caminhos, né, infindos, são caminhos sem fim, né? Cada poeta é um universo poético. Então, acho que o grande barato, quando a gente lê poesia, é mergulhar na ideia, né, na proposta poética daquele autor. Eu acho que isso é o mais bacana. Não só aquilo que uma poética que se identifica com o que a gente faz, mas muitas vezes a gente consegue compreender numa poética, num projeto poético, num caminho totalmente diferente do nosso, a gente consegue compreender aquela proposta e há esse encantamento. Então, acho que o prêmio traz um pouco disso. Acho que a curiosidade de outras pessoas quererem conhecer e traz também uma certa legitimidade do que você está fazendo, que o teu caminho está sendo um caminho que vale a pena seguir trilhando. Emerson, Décio falou agora há pouco sobre o mergulho que é necessário acontecer quando nós vamos ler poesia. Gostaria de perguntar para você a respeito da educação básica. Você é professor da rede estadual aqui do Ceará. O quão complexo é apresentar poetas, apresentar esse gênero para os alunos, nossos estudantes que ainda estão em formação leitora, e você, por ser escritor, você tenta fazer esse trabalho mais apurado na sala de aula? Certamente. Eu acredito no seguinte, que sendo professor e leitor, eu me aproximo da literatura e eu sou capaz de incentivar as pessoas a se aproximarem também. Em sala de aula é indispensável que o professor ele tenha essa sensibilidade para a leitura, para a apreciação da literatura no seu sentido mais profundo. E eu acredito que o que salva a educação, dentro de todas as incoerências que existem nesse processo todo que a gente chama de educação, diante da falta de incentivo, dos problemas governamentais vinculados à desvalorização do professor, eu acredito que o que mais é pertinente em sala de aula é que o professor ele seja capaz, sem romantismos, mas seja capaz de levar aquilo que ele ama para aquele espaço que é muitas vezes múltiplo, complexo. E eu acredito que o que salva a educação é porque nós temos muitos professores e professoras sensíveis a essa causa. Eu particularmente, como eu disse anteriormente, literatura é minha vida, tanto para escrever como para apreciação. E também sou pesquisador na área, não é? Eu não conseguiria me imaginar numa vida sem essa aproximação com aquilo que me amplia a alma e que me amplia o espírito.
A literatura, portanto, ela me dá esse caminho e em sala de aula é possível reverberar. Antônio Cândido fala isso no Direito à Literatura, não é? Que ninguém consegue viver sem essa ideia de fabulação. Por exemplo, no livro, nesse livro que foi premiado, eu falo do reisado. E o reisado, o trabalho que é desenvolvido em torno do reisado, a estética que está inerente a isso, que é inerente a isso, e o modo como o reisado é construído dentro de determinados espaços, muitas vezes periféricos de uma cidade, só mostra que a fabulação existe e é necessária, e sem a arte e sem a literatura a gente não conseguiria sobreviver. Eu preciso muito falar sobre isso em sala de aula. Eu preciso levar estudantes a pensarem também nesse aspecto da arte e da cultura. E Juazeiro do Norte respira isso. Não é? Isso é muito positivo. E como professor eu me sinto responsável por ampliar esses espaços de debates. Nós temos, ainda bem, professores e professoras fazendo isso. Eu sou um deles. E sobre autores, Emerson, quais são os autores do gênero poesia que você poderia indicar como muito importantes, muito necessários ou muito curiosos para quem nos assiste e que não tem um tráfego na leitura desse gênero, poder conhecer e poder se apropriar mesmo dos poetas? Olha, eu vou fazer assim, eu vou falar de alguns autores que eu costumo ler para ampliação do meu trabalho e quero falar também de alguns autores aqui do Ceará, né? Primeiramente, o livro de poesia que eu mais amo é O Romanceiro Cigano, de Federico Garcia Lorca, né? E que eu conheci através desse processo todo, né, de estudar, pesquisar sobre o romanceiro. E também o João Cabral de Melo Neto. É um livro de cabeceira, você tem que ter, quem passa pela literatura no que diz respeito à produção da poesia tem que passar por ele. E Patativa do Assaré, é indispensável conhecer essa obra, essa grandeza de obra, né, que ele realizou. Porque ele faz do clássico a poesia com aquela linguagem que a gente costuma chamar de regional, matuta, e é uma coisa incrível, assim, realmente tem que passar por ele. Agora, eu acredito que no momento nós temos muita gente produzindo literatura relevante, importante aqui no Ceará também. Muito, e o Ceará sempre foi algo que nós temos que considerar que no romantismo o maior representante José de Alencar era daqui. Se a gente analisar o naturalismo, a grande quantidade de naturalistas que vai de Domingos Olímpio a Manuel de Oliveira Paiva, cearenses. E isso não parou lá, né? Nós temos Raquel de Queiroz, que inclusive, Raquel de Queiroz é a autora que na graduação eu pesquisei. Eu, inclusive, tenho um livro sobre, que eu estou pensando em publicar daqui a uns dias, de ensaios. E é a autora que abriu minha mente para a literatura. O 15 foi uma obra, e minha monografia foi com a Memorial de Maria Moura. É uma autora que a gente tem que conhecer, cearense, que tem muita produção. Enfim, mas eu falava dos autores, principalmente eu queria mencionar os mais contemporâneos, né? O Ceará é muito forte na produção de poesia. Em Juazeiro, nós temos alguns nomes e tudo. Eu queria mencionar aqui Carla Jaqueline Vieira Alves, que produziu o livro Contrabanzo. É uma obra extremamente rica, tem grandes potenciais. Nós temos Dia Nobre, que escreveu várias obras, né? Dentre elas, no útero não existe gravidade, né? Que é bem relevante, e atualmente ela fez um trabalho acadêmico sobre a Beata Maria de Araújo, que foi lançada a segunda edição, Incêndios da Alma. É muito relevante o trabalho para essa linha de pesquisa. E temos também, eu falei aqui do Cariri, né? Nós temos outras pessoas que produzem grandes coisas, como Luciana Bessa. Nós temos também desses... e a propósito, eu fiz a organização de um livro que reúne 47 pessoas, né? 47 artistas. Juazeiro tem artistas, Juazeiro tem poesia, manifesto poético. E aí são 47 artistas produzindo obras incríveis. Então nós temos Tiago Nascimento, Breno Bernardo e uma série de outras pessoas como Jana Cruz, Giane Durval, Cláudia Rejane, enfim. Aí o que é que eu gostaria de dizer? Na atualidade, existem alguns autores aqui do Ceará que eu tenho lido muito. Mailson Furtado, por exemplo. É um autor que eu tenho lido a obra dele
completa, não é? E eu me inspiro muito. A obra A Cidade, para mim, é uma das coisas mais extraordinárias que eu li nos últimos tempos. E eu me inspiro muito. Até porque essa ideia do pertencimento, né? Eu tenho aquela relação com o Juazeiro de grande pertencimento. E eu acho que Maílson Furtado faz isso com A Cidade. Sim. De modo que eu me inspiro. E nós temos também a produção poética aqui de Fortaleza na figura de uma pessoa que é incrível, que é Jovina Benigno, que escreveu o Cruviana, que é um trabalho de poesia incrível. E existem inúmeros outros nomes, né? O próprio Décio Brauna, que está aqui conosco conversando, que é uma grande referência. Deixa eu ver aqui, tantas outras pessoas você escreve, né? Você, o público é Pitaia? Eu escrevo crônicas, né? Isso, sou escritora de crônicas, mas eu citaria também o Bruno Paulino como um outro escritor, um outro poeta muito relevante, né, aqui do Ceará. E eu terminei misturando todos, porque né, alguns escrevem poesia, prosa, não é? Mas para colocar em pauta, né? Existem outros nomes que eu poderia ficar aqui muito tempo falando, em decorrência do tempo não vou conseguir falar de todos e todas, mas o que eu queria destacar é o seguinte: eu venho de uma cidade em que a tradição da poesia está muito vinculada principalmente à literatura de cordel. Eu sou cordelista. Não é? E eu sou muito influenciado também pelo trabalho de um mestre da cultura que se chama João Pedro do Juazeiro, que mora aqui em Fortaleza, né, no momento, e que é uma pessoa que faz um trabalho incrível no que diz respeito à xilogravura e à literatura de cordel. E ele foi quem, por falar nisso, editou meus 3 cordéis. Eu tenho 3 cordéis publicados. E eu sou assim, eu escrevo romance, peça teatral, cordel, vários gêneros poemáticos. E eu acredito que nesse momento que eu estou vivendo aqui com esse prêmio... Né, É um momento de expansão. Eu acho que talvez assim, eu venho de muito tempo de escrita, desde 2011 que eu escrevi o Breve Estudos sobre Corações Endurecidos, que é um livro de contos. De lá até aqui foi uma trajetória de muita coisa produzida. Eu costumo dizer aos amigos que eu tenho compulsão por escrever, e é verdade. Compulsão, seja no sentido acadêmico ou literário. Mas o que me parece é que, nesse momento, eu estou colhendo todo um trabalho, todo um esforço, que para mim foi um esforço muito valioso, porque, na verdade, eu estava vivendo aquilo que eu mais amo, que é a literatura. E é isso, nós temos muitas pessoas, né, que produzem no Ceará. Bom, agradeço demais a presença e a participação. Falar sobre literatura é sempre emocionante, revolucionário. Obrigada, Emerson, obrigada, Décio, obrigada a quem nos assiste. O primeiro Prêmio Literário Demócrito Rocha, iniciativa integrante do Palco Vida e Arte, Letras e Livros, dá destaque à cultura popular, com o objetivo de evidenciar os gêneros literários da região, como a literatura de cordel, além das narrativas de tradição oral de comunidades indígenas, afro-brasileiras, quilombolas e ciganas. Dessa forma, o Palco Vida e Arte, Letras e Livros traz a literatura como fio condutor de uma série de ações voltadas para celebrar os escritores cearenses ou radicados no Ceará e suas obras. Esse é um projeto realizado pela Fundação Demócrito Rocha, a FDR, e pelas edições Demócrito Rocha, com apoio cultural da Enel e apoio institucional da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. As obras foram avaliadas por uma comissão julgadora, composta por Regina Ribeiro e Carlos Vasconcelos, na categoria Prosa de Ficção, Maílson Furtado e Décio Brauna, na categoria Poesia, Fernanda Muller e Alexandre Barbosa, na categoria Ensaio Social. O vencedor, na categoria Poesia, é Romanceiro Juazeirense em Dupla Jornada, livro de Cícero Emerson do Nascimento Cardoso, que esteve aqui conosco nessa conversa. Já na categoria Ensaio Social, a vencedora é Tamires de Souza, com a obra Comida de Encanto. E, na categoria Prosa de Ficção, o vencedor é o escritor Lúcio Flávio Gondim, com a obra Pra Quem Tem Filha Fêmea. Muito obrigada pela presença e pela participação. Nos encontramos na próxima edição do Palco Vida e Arte, e viva a literatura cearense!